Graça e paz, queridos. Confesso para vocês que até essa série começar, eu nunca tinha pensado nos temperamentos. Nem imaginava, de verdade. Né? E quando o Nath me colocou na escala, eu fui estudar um pouquinho, fui ver o que era isso, porque uma que, né, no grupo falaram assim, nossa, parece que você pôs as pessoas certas para os temperamentos certos. E aí eu falei, melancólica, que será isso? Né? Aí eu já falei assim, bom, será que é porque eu fico chorando? Né? Será que é porque eu falo pouco, alguma coisa assim? Eu fiquei pensando. E aí eu fui estudar sobre isso. E para minha surpresa, eu sou fleumática. Eu não sou melancólica. Né? Mas, estudando sobre esse temperamento, eu achei muito interessante, sabe? Porque é um temperamento muito rico, né? É um temperamento muito rico. E as pessoas que têm esse temperamento, ela possui a mente privilegiada. Ela consegue ter uma gama de emoção ao mesmo tempo, sabe? É algo, né? Os que são melancólicos, eles entendem isso, né? Você está triste, você está feliz, você tá, né? É uma coisa junta, tudo junto de uma vez só, né? Não é uma coisa que vai dividindo assim. Então eles têm isso, eles podem experimentar todas as emoções juntas, né? Mas tem um perigo nisso, né? Na verdade, né? Se entregar a pensamentos negativos que exagerem suas tendências pessimistas, né? Por quê? Porque o melancólico, ele é pessimista, né? E aí ele se entrega a isso. Mas tem um conselho para nós, né? Um conselho de Deus para nós, para os melancólicos, né? Avalie o pensamento negativo e coloque sobre ele um pensamento positivo. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, toda vez que o pensamento negativo vier na sua mente, né, você melancólico aí que tem esse problema, já joga em cima. Não, eu posso todas as coisas, o Senhor me fortalece, né? E quais são as qualidades do melancólico, né? Ele é habilidoso, minucioso, sensível, apreciador de belas artes, perfeccionista, idealista, amigo leal, dedicado, não é extrovertido e raras vezes se impõe, né? E os defeitos? Egoísta, mal-humorado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. Mas hoje nós estamos aqui para colocar tudo isso diante do Senhor, né? Todos esses nossos defeitos, né? Todos os defeitos. Mas olha só, alguns dos grandes artistas, né? Alguns dos músicos, inventores, dos mestres, são melancólicos, ou foram, né? Os que já morreram foram melancólicos, né? E o cristão melancólico, ele tem um grande potencial, né? E a gente vê isso na vida de Jacó, na vida de Salomão, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, quem diria? Isaías, melancólico, Daniel, o apóstolo João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, né? E muitos outros. Mas eu quero colocar essas características, né, as qualidades e os defeitos, na vida de um melancólico especial, né? E você sabe que estudando sobre a vida desse homem, eu fiquei pensando, Deus, ele pode fazer qualquer
temperamento ser usado para a honra e glória dele, né? E esse homem, ele é Moisés. Moisés, o maior líder de Israel, melancólico. Tem noção como que Deus usou a vida desse homem, né? Usou a vida dele assim como nenhum outro, né? Para tirar o povo dele do Egito, né? Moisés ilustra com certeza a diferença que é o poder de Deus na vida de um homem, né? Então, assim, muitas vezes nós, com o nosso temperamento, a gente acha que a gente não pode as coisas. A gente acha que Deus não vai nos usar, porque eu não tenho coragem nem de pegar o microfone na mão, né? E Deus, quando Ele te chama, Ele te capacita, né? E ele passou 40 anos na sede da cultura egípcia, passou 40 anos cuidando de animais no deserto. Com 80 anos, ouviu o chamado de Deus da sarça e durante 40 anos seguintes foi um dos maiores líderes da história do mundo, né? Moisés só foi produtivo para Deus quando controlado pelo Espírito Santo. Isso que nós temos que entender, que o nosso temperamento controlado por Deus, controlado pelo Espírito Santo, é produtivo para Deus. Moisés, ele era talentoso. Moisés, ele foi, como diz lá em Atos 7:22, né? Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Ele ficou 40 anos lá, aprendendo sobre aquele povo, aprendendo as coisas do Egito. E uma coisa que é mais incrível é que ele não trouxe aquilo para a vida dele, né? Os deuses do Egito, a cultura do Egito não afetou Moisés, não afetou ele. Porque quando ele escreve os livros, você vê que não tem nada que diz respeito ao Egito, né? Nos livros que ele sobre cultura, sobre deuses, né, que ele escreve. Ele era abnegado. Um dos marcos característicos do temperamento melancólico está no desejo de se sacrificar, né? Não sei aí os melancólicos, se vocês têm o desejo de se sacrificar pelas outras pessoas, né? O indivíduo melancólico encontra dificuldade em aproveitar os confortos ou o sucesso sem sentir algum complexo de culpa. Possui com frequência a inclinação de dedicar-se a causas que exijam grande privação pessoal, né? Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Escolheu antes de ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés, ele poderia ter sido maior ali no Egito, né? Mas ele não aceitou. Ele não aceitou. Ele escolheu viver com o povo, né? Ele escolheu ser maltratado com o povo dele. Ele poderia muito bem ter ficado quieto lá no canto dele, ter continuado filho lá, né, ia ser sucessor e vai. Mas não, ele não quis aquilo. Ele quis o povo dele, ajudar o povo dele, né? Lá em Hebreus 11:24 ou 27 que diz isso. Parece mais fácil para a pessoa melancólica não se deixar iludir pelas promessas vazias e falsas que esse mundo oferece e avaliar corretamente recompensas eternas. Quando o melancólico se deixa ser moldado, se deixa ser usado por Deus, as coisas desse mundo não apetece a ele. Ele não pensa nas coisas desse mundo. Ele pensa na eternidade, ele pensa nas coisas de Deus, né? Então, esse temperamento, quando ele é comandado pelo Espírito Santo, né, ele realmente se entrega. E o Moisés, ele tinha um complexo de inferioridade. Isso, no melancólico, também é uma coisa muito forte, né? Embora os talentos inatos do melancólico sejam provavelmente maiores do que os dos outros temperamentos, eles são muitas vezes negligenciados devido a um excesso de sentimento de inferioridade. A pessoa, o melancólico, ele até tem muitos talentos, mas ele não acredita, ele não consegue
colocar esses talentos para funcionar, porque ele acha que não. Ele acha que ele não tem talento, né? Mas as pessoas que estão de fora estão vendo que ele tem talento. Mas, muitas vezes, ele não consegue, né, colocar esse talento. Quando pede para fazer algo, seu complexo de inferioridade é ativado como uma série de desculpas. Se for persuadido a tentar, geralmente consegue fazer um trabalho excelente. E foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés, ele deu várias desculpas para Deus, né? Mas quando ele aceitou, ele libertou aquele povo, né? Ele foi o libertador. E então a gente vai ver algumas desculpas que Moisés deu, sendo melancólico, né? E uma coisa que ele fala é que ele não tem talento, né? E vem agora, pois, e eu te enviarei ao faraó para que tire o meu povo. Deus fala isso para ele. E aí Moisés diz assim: quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele não acreditava que ele podia, né? Deus sabia que ele podia, mas ele, como melancólico, ele não acreditava nele mesmo, ele não acreditava no potencial dele, né? E muitos cristãos melancólicos de hoje repetem esse comportamento quando é convidado para algo, né? Na igreja. Às vezes, a gente pode ver. Posso citar você? É porque ela falou que ela é melancólica. A Bia, por exemplo, é uma bênção. Quanto tempo demorou para ela ir para o microfone? Né? Por quê? É uma pessoa que tem potencial, mas ela mesmo se priva disso, né? Fica ali, não tem o talento, né? Como Moisés disse, né? E a resposta de Deus foi assim: certamente eu serei contigo. Então, quando você pensar como melancólico, né? Que você não tem talento, que você não tem capacidade, que você não pode fazer, lembra de Deus. Porque Deus, quando Ele nos chama para algo, Ele vai conosco, né? E Ele falou isso para Moisés. Moisés falou que não conseguia, ele falou: certamente eu irei contigo. Então, quando Deus vai com a gente, acabou. Não tem uma desculpa, não dá, não vou. Como não? O Deus Todo-Poderoso está indo contigo. Então, vai confiando que Ele está contigo, né? Se você é cristão melancólico, tem a tendência de rejeitar as coisas de Deus, oportunidades. Lembre-se da promessa: eu irei contigo. Lembre-se da promessa, né? O Espírito habita em nós e por isso nós não precisamos sequer, né, de talento para servir. Nós não precisamos, porque quem nos dá a capacidade e também o talento, né? Porque Deus, Ele nos dá, quando Ele nos chama para algo, Ele nos capacita e Ele nos dá talento, né, através do Espírito Santo. E Moisés, ele também deu uma outra desculpa, né? Não conheço teologia. Lá em Êxodo 13 diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes dizer: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que direi? Muitas vezes nós usamos isso, não é verdade? Por exemplo, quando somos chamados para trazer a palavra, mesmo. Às vezes você é chamado assim, daí você fica pensando: mas eu vou falar o quê? Não é verdade? Mas eu vou falar o quê? Porque tem vezes que você tem uma palavra, mas tem vezes que você é chamado e você não tem uma palavra. Daí você fica: ai, não vou, porque eu não sei o que falar, não vou falar o quê, meu Deus? Ai, não sei, não vou, né? E Moisés, ele conhecia tudo do Egito. E ele conhecia tudo das cabras, porque ele ficou 40 anos lá no deserto, ele conhecia tudo sobre o deserto. E aí, o que ele pensou? Eu vou diante deles, né? E eu vou falar o quê desse Deus, né? Mas Deus chamou ele, né? E como Deus nos chama, sabe? Às vezes a gente fala assim: mas eu não sei o que falar. E uma coisa até que eu falei agora com os meninos, um versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, você pode até não saber a Bíblia, você pode até não saber coisas relevantes aqui,
mas você sabe quem é Jesus, isso é importante, né? Você sabe o que ele fez por você. Então, quando você vai e fala sobre isso, pronto, o Espírito Santo toma a situação e faz o que ele tem que fazer, né? Então, nós precisamos entender, né, que o conhecimento, ele é bom sim, é claro que é bom, mas o que você conhece numa prática ali com Jesus, que te libertou, que te salvou, que trouxe você para uma nova vida, isso é fundamental, né? Então, nós sabemos sim sobre teologia, nós conhecemos Jesus, né, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muitos cristãos alegam ignorância como uma desculpa para não dar testemunho de favor a Cristo, né? Mas olha o que diz lá em Mateus 10, 19 e 20, diz assim, né? Mas quando vós entregares, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de falar, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Né? Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele habita no nosso coração. E quando nós não sabemos o que falar, o Senhor coloca as palavras na nossa boca, né? E Moisés, ele ainda deu mais uma desculpa. Ninguém acredita em mim. Lá em Êxodo 4:1, né, ele diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me creram, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O medo de ser rejeitado faz parte do complexo de inferioridade no temperamento melancólico. Então, assim, os melancólicos, normalmente, eles têm medo de ir, né? Tem medo de ir. Ai, mas eles vão acreditar? Ai, mas e se eu subir lá e eu falar alguma coisa que não vai ser legal? E se as pessoas rirem de mim porque eu falei algo errado? Então, assim, aquele medo prende a pessoa, né? E aí ela acaba não fazendo as coisas por medo mesmo, né? E Moisés ainda falou: não posso falar em público. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4:10. E isso também é uma coisa muito... não só nos melancólicos, né? Eu também tenho isso. Na verdade, sim, o Senhor, ele mudou muito assim em mim, né? Muitas coisas, mas ainda dá dor de barriga, né, Stephanie? Mas o que a gente precisa entender, né? Que o Senhor, é o Senhor que vai nos capacitar, né? E quando nós estamos falando a palavra de Deus, quando nós estamos diante da vontade de Deus, quando nós estamos em santidade, né? Quando nós estamos ali para ser usado por Deus, o Senhor fala através de nós, né? E a gente precisa entender isso. O melancólico, ele precisa entender que é Deus quem faz. Não é a gente, não adianta eu falar que sou eu que faço, que eu vou tirar esse medo de mim. Não vai. O único que pode fazer isso é o Senhor, né? E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo? Ou quem vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Né? E vai, pois, agora, e eu serei com tua boca e te ensinarei o que há de falar. Não é o que você pode fazer, é o que Deus pode fazer, né? Então, muitas vezes nós não sabemos o que dizer, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como agir diante de uma situação, né? Em especial, sobre falar com alguém sobre o Senhor, né? Quantas vezes eu senti o desejo de chegar em alguém e falar, e aí, na hora, cabeça bagunçada, sabe? Falei, não vou conseguir, e aí a gente acaba não falando, né? E aí Deus usa outra pessoa, né? Quantas vezes isso acontece? Embora os melancólicos não sejam, talvez, dinâmicos ou carismáticos como os sanguíneos, o Espírito certamente pode transformá-los
em pregadores eficazes, né? Então, quando nós nos submetemos a Deus, nós submetemos o nosso temperamento ao Senhor. E também com vontade, sabe? Com desejo, né? Porque Deus, Ele vê em nós. Porque muitas vezes a gente tem vontade de fazer. A gente tem vontade, a gente quer fazer. E o Senhor vê isso, né? E Ele vê isso. E aí, Ele vai, de alguma forma, tirar o medo. Ele vai, de alguma forma, usar a vida, né? A sua vida, porque você tem no seu coração o desejo, né, de ser usado por Deus. Moisés não era grande orador, mas foi escolhido para pregar a palavra. E não depende da eloquência, mas da obediência, né? Não depende de como eu trago a palavra, né? Às vezes assim, que nem eu falei para a Stephanie, né? Foi top, Nath, pastor, né? Foi top, foram tops mesmo, aí quando eles se exporam aqui, né? Mas, assim, eu fui escolhida, né? O Senhor me escolheu. E é Ele que vai falar através de mim, né? Então, assim, talvez não seja como foram os outros, não é verdade? Porque cada um, né? Tem pastor mestre, né? Natalino aí. Então, assim, mas a gente precisa obedecer, né? E eu assim, eu não tenho mais falado não. Não tenho, não questiono mais. Eu não questiono mais. Pode ver, não é, Lise? Sabe, colocaram lá e a única coisa que eu quis saber era de onde que eu ia tirar a palavra. Não foi, Nath? Falei pro Nath, eu vou tirar da onde isso aí? Né? E aí ele, calma, tal. Então, assim, por quê? Porque se o Senhor confia em mim, sabe, para me dar uma palavra, se o Senhor confia em mim para me dar algo, para trazer para a igreja dele, eu tenho que agradecer, eu tenho que receber e tenho que fazer, né? Porque ele confiou em mim, então ele vai trazer, ele vai fazer através da minha vida, né? De alguma forma. O cristão melancólico pode provar o poder de Deus vivo, confiando em sua orientação e esquecendo dos próprios sentimentos e insuficiência, né? Não só o melancólico, mas eu acredito que todos os temperamentos, né? Nós temos que confiar que Deus pode tomar o nosso temperamento, não é verdade? Pode transformar para a honra e glória dele, sabe? Às vezes a gente fala, eu sou sanguínea, não consigo. Deus pode transformar e usar, não é? E usar, uma coisa que eu ouvi, né? Que quando Deus precisa que seja rápido, Ele chama um sanguíneo, né? Então, assim, imagina, você se colocar diante do Senhor com o seu temperamento e falar assim, usa o meu temperamento, transforma. Eu quero ser transformada, quero ser usada como o meu temperamento né? Porque nós temos as coisas boas no temperamento e as coisas ruins, não é verdade? As coisas ruins o Senhor tem que transformar em coisas boas, amém? E Moisés ainda fala assim, não quero ir. Lá em Êxodo 4:13, respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Moisés revela aqui um melancólico, sua decisão e falta de praticidade, né? Eu fico imaginando, sabe? Moisés lá na sarça lá. Pensa, uma sarça pegando fogo. E Deus falando, né? E aí ele pega e fala que ele não quer ir. Meu Deus, eu acho que eu ia só de medo, né? Só de medo eu ia. Eu vou sim, né? Mas ele não quis, né? E Deus havia realizado milagres para Moisés, respondido a cada uma de suas dúvidas e ainda lhe concedido o poder de realizar milagres. Mas o homem, mesmo assim, pediu que enviasse outra pessoa. Estava prestes a recusar a maior oportunidade que lhe fora oferecido. Só diante das insistências de Deus e do oferecimento de um assistente é que Moisés decidiu aceitar a tarefa.
E Deus, ele é tão tremendo, tão maravilhoso, que ele insiste, na verdade. Ele insiste em nós, mesmo quando o nosso temperamento nos impede de caminhar, nos impede de fluir, nos impede de ir. O Senhor continua ali, insistindo, 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 né? São 6 anos aqui já, né? E as pessoas que conheceram eu no começo sabem do que eu estou falando, né? E o Senhor insistiu muito em mim. Eu sei que, né, não falta muito, 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 mas o Senhor continua insistindo em mim, sabe? E quando acontece algo, ou alguém fala alguma coisa, ou, sabe, eu falo para Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor confia em mim. Porque Deus, ele confia em mim para estar aqui em cima, né? E ele confia em mim para estar na oração, ele confia em mim para dar conselhos, às vezes, às pessoas, ele confia em mim para administrar a minha casa na situação que hoje, né, se encontra e tal. Então, assim, isso é um privilégio, sabe? Quando o Senhor confia em nós, quando o Senhor coloca algo em nós. E então, assim, muitas vezes o Senhor está insistindo em alguma coisa com você, sabe? E o seu temperamento tem impedido que o Senhor faça com que você caminhe de verdade, com que você vá além. Você precisa colocar o seu temperamento diante de Deus, né? Você precisa submeter ao Senhor a vontade dele. Ele vai mudar as questões, ele vai falar para você, vai, eu te fortaleço, vai, eu estou contigo. Ele vai fazer isso, mas você precisa acreditar, né? E ir, como Moisés, né? E as desculpas de Moisés revelam o seu complexo de inferioridade, né? Ele tinha um complexo de inferioridade. Ele falava que não sabia falar, ele falava que ele não sabia fazer, contar para as pessoas quem era Deus e tudo, né? Foram todas baseadas em mentiras. O melancólico, ele tem isso, esse complexo de inferioridade dele acaba colocando mentiras na cabeça dele. Eu não sou capaz, eu não posso ir, mas eu não sei falar, mas eu tenho vergonha, mas são mentiras que o inimigo coloca na sua cabeça, né? São mentiras. Embora lhe parecesse razoável, nenhuma era válida, nem útil. Tais sentimento restringe a força de qualquer indivíduo. Se você for dominado por um complexo de inferioridade, está limitando a ação de Deus por meio da incredulidade. O complexo de inferioridade, ele faz você não acreditar no Deus que você serve, né? Não acreditar que Deus pode fazer alguma coisa através da sua vida, não acreditar que Deus pode usar você, né? Então você se torna um incrédulo, né? Uma das grandes necessidades, portanto, é a fé que vem pela palavra de Deus, por intermédio do Espírito Santo. É um dom que está à nossa disposição e cresce de fé em fé à medida que nos submetemos à orientação de Deus, passo a passo, até o destino por ele designado, né? Então, assim, talvez não vai acontecer assim, né? Mas é de fé em fé, acreditando que Deus vai fazer, acreditando que Deus vai mover, acreditando que Deus vai transformar você em uma pessoa que ele vai usar, como ele fez, né, com Moisés. E Moisés, ele, por ser melancólico, ele se irava facilmente, né? Além do medo, a ira reprimida com frequência espreita esse caráter. A incapacidade de Moisés em controlar a ira marcou sua vida em diversas ocasiões, a ponto de custar-lhe a alegria de entrar com seu povo na terra prometida. Lá em Êxodo 32:19, disse assim: quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Moisés, ele tinha acabado de receber, né, as tábuas da lei, e quando ele chegou e viu aquele povo lá adorando aquele bezerro, ele se irou e jogou as tábuas. Só que assim,
pode ter sido uma ira justa, mas, né, contra o mal, contra as más tendências. Mas quando não for controlada, né, produzirá pecado. Então, assim, ele pecou porque ele não controlou a ira dele. Irais e não pecais. Ele não controlou, ele quebrou. Você consegue imaginar? Deus escreveu com o dedo dele aquela tábua. Tem noção? E aí ele pega e descontrolado, né? Tudo bem, estava irado. Era por uma boa causa que ele estava irado, porque eles estavam adorando outro Deus. Só que ele não controlou e quebrou as tábuas, né? As tábuas da lei. Quebrou as tábuas da lei e irou. E também tem um outro episódio, né, que está lá em Números 20, do 9 ao 12, diz assim, ó: então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, com este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram-se à assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhe dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebeldes beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhe dou. Então, a natureza melancólica de Moisés explodiu em ira. Ele já estava há muito tempo, né, ali no deserto, e aquele povo pede comida e pede carne e fala que não devia sair do Egito, e aquilo foi ali, foi acumulando, né? Por quê? Porque o melancólico, ele acumula as coisas, ele acumula os sentimentos, e normalmente os maus, né? Os maus sentimentos. E ele foi acumulando aquilo. E quando ele explodiu na hora errada, né? E ele pecou, porque Deus falou para ele: fala a rocha. Deus queria fazer um milagre ali, né? Jorrar a água da rocha com uma palavra que ele fizesse. Mas ele bateu na rocha, né? Desobedecendo. Moisés estragou tudo com uma acusação imperativa ao povo, né? Bateu 2 vezes na rocha e a água jorrou. Em vez de transmitir a graça e o poder de Deus, Moisés lhe comunicou a própria ira e a própria justiça. Sem mau exemplo, encurtou sua vida e sua liderança, porque Deus declarou que ele não entraria na terra prometida. Ele fez a própria justiça, né? E quando era para ele honrar o Senhor, quando ele era para acreditar na santidade de Deus, que Deus ia fazer através de uma palavra que ele dissesse, ele deixou a ira e bateu na rocha. E por isso custou, ele viveu menos, né? Ele viveu menos e não entrou na terra prometida. Deus levantou outro para entrar na terra prometida. Então, assim, os melancólicos, eles precisam colocar diante do Senhor esse sentimento de ira, esse sentimento de... Às vezes é uma coisa boa, às vezes você se ira porque você está vendo, de repente, uma mãe batendo num filho ali, e você fica irada com aquilo porque é uma criança, só que não é bom. Não é bom. O Senhor, ele, como diz na palavra, irais e não pecais, né? Então, você precisa submeter a tua ira ao Senhor, né? Para que você não peque. O perfeccionismo de Moisés. Deus usou esta característica. A segunda metade do Êxodo, os livros de Números, Levíticos, revelam como Deus usou essa característica, né? O Senhor deu a Moisés os meticulosos detalhes de sua lei. Só um melancólico poderia receber isso, né? Ofereceu as medidas específicas e os materiais exatos para a construção do tabernáculo. Só um melancólico, não é verdade? Poderia receber isso.
O padrão divino de justiça é tão exato que somente um melancólico, cheio do Espírito Santo, poderia ser instrumento para tal tarefa. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você deixa Deus tomar a sua vida, tomar o seu temperamento, o Senhor faz coisas grandiosas através da sua vida. E a lealdade de Moisés. Um dos traços mais admiráveis do melancólico é sua lealdade e fidelidade. Embora não lhe seja fácil fazer amigos, é intensamente leal àqueles que adquire. Né? O melancólico ele não faz amizade fácil, mas quando ele faz também é amigo para sempre. Né? E quando Moisés entregou sua vida a Deus e se deixou guiar pelo Espírito Santo, tornou-se exemplo dessa dedicação. Foi de tal forma transformado que de homem inseguro, desconfiado, pessimista, impulsivo, deprimido, passou a apresentar a imagem de um pai responsável para o povo, que aceitou sua liderança à medida que Moisés andava com Deus, os israelitas o acompanhavam. Sua fé é um tributo àquilo que Deus pode fazer com um temperamento temeroso, negativo, melancólico, quando dedicado à sua vontade, né? Então, Moisés, ele aceitou o que Deus tinha para ele, e daí Deus foi usando o temperamento de Moisés, foi mudando, foi moldando, né? E ele se tornou o maior líder de Israel. Deus quer realizar o mesmo em todas as vidas. Agora mesmo, em vez de remoer suas fraquezas, agradeça a Deus pelo poder dele em sua vida e confie nele para a sua transformação. Amém? O Senhor, ele quer realizar na nossa vida o que ele fez com Moisés, não só no melancólico, né? Porque todos os temperamentos precisam ser controlados pelo Espírito Santo. Para que Deus use as nossas vidas, nós precisamos que o Senhor controle o nosso temperamento. Então, a gente tem que colocar diante dele, né, o nosso temperamento, a nossa vida, os nossos desejos, as nossas vontades e confiar que Deus vai fazer a vontade dele através de nós. Amém? Se coloque de pé, vamos orar, né? Vamos agradecer ao Senhor, porque ele nos fez diferente, não é verdade? Cada um de nós, de um jeito, como o pastor falou, né? Quando tem dois temperamentos, um completa o outro, ou porque um sanguíneo, o outro sanguíneo não vai ficar bem, né? Mas, por exemplo, eu sou fleumática. O meu marido, eu acho que ele é qual que é o segundo? Colérico. Eu acho que ele é. Então, assim, a gente, de uma forma, a gente se completa, né? A gente se completa, porque que Deus deu para ele, não deu para mim, e vice-versa, né? Então, assim, que a gente possa entender isso e trazer isso para nós, como, que nem eu falei, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E quando o pastor começou a falar aqui de fleumático, Gilma, eu fui vindo, sabe? Foi vindo aquelas coisas na minha cabeça. Falei, nossa, essa sou eu, né? Mas também o Senhor transformou muita coisa no meu temperamento. Muita coisa mesmo, né? Muitas coisas eu vi ali que eram passado na minha vida e que o Senhor tinha mudado. Muitas coisas. Então, assim, né? Nós temos que colocar diante do Senhor o nosso temperamento e acreditar que Ele pode usar a nossa vida, que Ele pode mudar o nosso temperamento para a honra e glória do nome dEle. Amém? Então, assim, que você procure aí aprender sobre você, né? Aprender sobre o seu temperamento, ou até mesmo seu cônjuge, seu filho, né? Pessoas que estão ali, porque vai ser um jeito também de você conseguir lidar com as pessoas, não é verdade? Porque quando você aprende sobre o temperamento das outras, você consegue lidar com elas, você sabe o que vai fazer ela sair do ponto de equilíbrio e o que não vai. Então, você não vai fazer ela sair do ponto de equilíbrio, não é verdade? Então, que o Senhor possa fazer isso conosco, né? Mudar nossos temperamentos para que a gente possa ir, né? E glorificar o nome dEle em todo o tempo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer a Deus porque o Senhor é
incrível, Pai. O Senhor faz cada um diferente, mas o Senhor é o dono de todos nós. É o Senhor quem toma conta de nós, dos nossos temperamentos. E nós queremos nessa noite colocar diante do Senhor, Pai. Em especial o temperamento melancólico, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, vir sobre essas pessoas, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, trazer a segurança, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, vir sobre os pensamentos negativos e trazer o positivo, Senhor. Porque nós sabemos que podemos tudo no Senhor que nos fortalece, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, usar mesmo, Pai, a sensibilidade, Senhor, usa mesmo a criatividade, Senhor, usa, Senhor, cada um, ó Deus, que tem colocado diante do Senhor, Pai, como um canal, Senhor, de bênção, Senhor. Muda-nos, Deus, para a honra e glória do seu nome, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensinou, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor transforma todas as coisas e o Senhor usa quem o Senhor quer, Pai. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.